Temos procurado esclarecer a igreja à luz da palavra sobre o que a Bíblia fala sobre o mundo espiritual da maldade, para conhecermos o nosso inimigo, conhecer seus métodos de atuação, as verdades que a palavra de Deus transmite sobre este ser nefasto, porém real. Para concluirmos, é bom lembrarmos que deve ser afastada definitivamente de qualquer conceito na nossa mente, todo e qualquer tipo de mitologia sobre Satanás. Como dissemos, ele não é aquele ser vermelho, com um rabo com uma ponta de flecha, com chifres longos e que segura um tridente. Tudo isso é mitologia, que foi criada não por qualquer referência bíblica, mas pela mente criativa das pessoas. Então, esse diabo, desta maneira, podemos descartar completamente. Também aquele diabo que está no inferno com um caldeirão, dando gargalhadas à medida que cada alma nova cai lá no seu caldeirão, é outra enorme mentira. O diabo não possui o inferno, não tem as chaves do inferno. Na verdade, o inferno ainda não foi sequer inaugurado. Ele não é o dono do inferno, não é o criador do inferno e nem quer ir para o inferno. Porque o inferno é a penitenciária do diabo. É onde o diabo será excluído do universo. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro pelas palavras de Jesus: o criador do inferno é Deus. Foi Deus quem criou, e Ele criou o inferno, Jesus disse muito claramente, para o diabo e os seus anjos. Portanto, o inferno é o lugar criado por Deus como refúgio do universo, aonde toda a maldade, todos os aliados da maldade serão excluídos definitivamente, eternamente da presença de Deus e da presença de todos aqueles que se aliarem a Deus. É o lixão do universo, se assim podemos dizer, onde o dia irá terminar toda a sucata, tudo aquilo que deu errado, tudo aquilo que não prestou, tudo aquilo que se estragou do original que Deus tinha planejado. Portanto, o diabo não quer ir para o inferno, não está lá sorridente, dando gargalhadas, porque na verdade o inferno é o lugar da sua sentença. Lá é onde ele será punido eternamente junto com os seus anjos. Por isso, o apóstolo Paulo descreve da maneira correta: o diabo está nas regiões celestiais. Isso é uma terminologia mais antiga para dizer o que hoje nós diríamos: o diabo está no mundo espiritual. Ele está numa região que não é a região física, embora ele interaja com o mundo físico, porém, o seu lugar de atuação é o mundo espiritual, porque ele é um ser espiritual, possuindo natureza angelical, de anjo, como anjo que era na presença do Senhor, tornou-se um anjo caído, porém um anjo. Por isso, a Bíblia descreve os anjos como espíritos, e os espíritos, o espírito, portanto, de Satanás e dos seus demônios, popula o mundo espiritual invisível que nós não vemos, mas absolutamente real. Portanto, essa mitologia toda deve ser deixada de lado. Também a parte mitológica de que o diabo ele é um opositor à altura de Deus, como se fosse mais ou menos na Guerra Fria um opositor como Rússia e Estados Unidos ali medindo forças quase pau a pau, ou como se fosse dois homens fortes fazendo jogo de braço, e como se o diabo ali fosse o poder oposto de Deus, mas de igual poder. Nada pode ser mais equivocado do que esse entendimento. Deus é o supremo criador, o único ser todo-poderoso do universo. O diabo não é fichinha para Deus, ele não é nada para Deus. Deus está permitindo a sua atuação, porque Ele tem um propósito para todas as coisas, e do ponto de vista de Deus, nós podemos dizer que Deus usa o diabo
como um catalisador, como um aglutinante de tudo que não presta em torno dele, para depois ser lançado fora. Então o diabo é aquele ser que Deus não criou assim, ele criou um ser perfeito, ele criou um ser para a santidade, mas o diabo deixou que o pecado entrasse no seu coração, ele se corrompeu, Deus então retirou toda a glória que ele possuía, restaram-lhe os poderes espirituais de um ser espiritual, porém ele hoje é apenas uma parte do traçado daquilo que Deus criou, da verdadeira máquina que Deus criou para produzir a salvação da humanidade. Como para que houvesse salvação, a razão, aliás, da salvação é porque Deus criou o ser humano para amá-lo. Deus criou o ser humano para que ele um dia termine assentado com Deus no seu próprio trono, reinando, regendo o universo juntamente com Deus. É esse o plano que Deus revela nas Escrituras. Porém, para que o homem pudesse escolher a Deus, e esse foi o desejo de Deus, criar um ser totalmente autônomo, um ser totalmente independente nas suas escolhas, para que ele pudesse optar por Deus por amor, por escolha própria, por decisão. Porém, para que possa haver verdadeira liberdade, para que possa haver verdadeiro amor, é preciso haver a possibilidade do mal. É preciso haver a possibilidade da rejeição. Ninguém pode se dizer que é completamente livre se realmente não tem a liberdade de escolher o oposto. Portanto, quando Deus criou o homem para que ele escolhesse Deus por amor, Deus se expôs a uma situação onde ele sabia que haveria a possibilidade de que pela liberdade o homem também rejeitasse a Deus e escolhesse o mal. Porém, como Deus escolheu o homem para habitar com ele, todos aqueles que voluntariamente, por escolha própria, resolverem rebelar-se contra Deus e ir contra ele, acabarão tendo o mesmo destino, acabarão indo para o mesmo lixão, para o mesmo lugar que Deus planejou para o inimigo das nossas almas. Como no final de todas as coisas, só haverá um lugar com Deus e só haverá um lugar para Satanás e seus anjos, uma vez que Deus não vai aceitar nos céus os pecadores não arrependidos, então só resta um outro lugar no universo. É por isso que Jesus disse, só há dois senhores, e não se pode servir os dois ao mesmo tempo. Ou você serve um e desagrada o outro, e vice-versa. Não há como. Portanto, só há dois lugares no final aonde nós estaremos. Seja o céu, seja o inferno. O céu, planejado por Deus. O inferno não foi planejado para o homem, mas o homem terminará lá, se ele aliar-se ao inimigo de Satanás. Ele terminará aonde Satanás terminará. Portanto, Satanás, ele é um opositor, mas não à altura de Deus. Deus está permitindo a atuação de Satanás, está aturando a atuação de Satanás por um tempo definido, por um propósito definido, mas ele não é páreo para Deus. Nós precisamos abandonar também, principalmente no meio cristão, ainda mais no meio evangélico, a exaltação da figura do diabo no meio cristão, atribuindo-lhe poderes que ele não possui. É comum no meio cristão haver às vezes em pregações, em livros, em ministrações, uma exaltação do poder de Satanás que ele não possui, colocando Satanás como se realmente fosse um poderoso leão, fosse realmente um poderoso opositor, e muitas vezes fazemos isso simplesmente atribuindo ao diabo tudo que dá errado na nossa vida, né? Tudo que dá errado é o diabo fez isso, e com isso o diabo vai recebendo a glória, ele nem fez e fica com a glória. Às vezes o diabo nem é o responsável por aquilo que aconteceu, mas ele está sendo aplaudido, ele está sendo reconhecido como o grande
engenheiro daquilo que aconteceu. Então nós precisamos parar com essa exaltação de Satanás. Ele não é páreo para Deus, o seu poder é limitado e o crente não precisa temer a Satanás. Não devemos brincar com as coisas espirituais, não devemos brincar com o diabo ou com qualquer coisa espiritual. Entretanto, o crente não precisa ter medo. A verdade é que há muitos crentes supersticiosos. Há crentes, por exemplo, que não gostam de falar o nome diabo, não gostam de mencionar o nome Satanás. É como se isso de alguma maneira trouxesse sua presença. Há crentes, por exemplo, que tem aquele mito de que não, é melhor não mexer com o diabo, senão ele se levanta contra nós. E se você não se levantar contra ele, você acha que ele vai te deixar em paz? Que noção ridícula é essa, de você achar que se você deixar o diabo em paz, ele vai te deixar em paz? É uma noção totalmente equivocada. A ordem bíblica é exatamente ao contrário. Confronte o diabo, resista ao diabo, ataque as forças das trevas, porque se você não fizer, ele vai fazer contra você. Então, nós, na verdade, temos que nos ver livre de toda mitologia, e de toda falsa exaltação ao diabo. Eu me lembro como era comum nos anos 80, 90, saíram muitos livros sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Saiu inclusive uma série que em português levava exatamente esse nome, Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. E nessa série, muitas pessoas, nessa época eu estava ali nos anos 80, eu estava fazendo a escola de teologia, e era muito comum a gente ouvir ali naquele meio irmãos que estavam estudando, se preparando para serem pastores, para serem obreiros, virem, olha, eu estou lendo esse livro aqui sobre batalha espiritual, mas olha, tem que estar muito preparado espiritualmente, olha, tem que estar muito forte espiritualmente para ler esse livro. Eu digo, forte espiritualmente para ler esse livro, você tem que estar forte para ler a palavra de Deus, você tem que ter temor da palavra de Deus, referência à palavra de Deus. Qualquer livro que fale o que quer que seja de Satanás, isso aí não vem ao caso. Nós não temos que ficar dando glórias a Satanás. Eu já contei uma história que daí uma dessas senhoras chegou para mim com um gravadorzinho, né, naquela época tinha aqueles de fita cassete, chegou e disse, olha, eu gravei aqui o pastor pregando no rádio, e olha o que saiu aqui. Daí ela apertou lá e começou a mensagem assim, e ela falou, sabe o que Deus me revelou? Isso aqui é o demônio. É o demônio falando. Eu falei, minha senhora, isso é pilha. Abre a mão, compra a pilha nova e o demônio vai embora. Para de ficar dando glória ao diabo e achando que o diabo é responsável por tudo. Jesus disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e isso parece uma exaltação do poder do diabo. Fala, uau, ele tem poder de me roubar, de me matar e de me destruir, então eu tenho que tomar cuidado com ele mesmo. E por causa disso, muita gente interpreta mal o recado de Jesus e tem essa certa precaução com o mundo das trevas, enquanto na verdade a Bíblia diz para nós arrombarmos as suas portas e resgatarmos aqueles que estão presos pelas suas forças. Quando Jesus disse que o ladrão, se referindo ao diabo, não vem senão para roubar, matar e destruir, ele não estava de maneira alguma dizendo, por exemplo, que o diabo tem poder de sair por aí matando as pessoas. Ora, a prova disso é que se ele tivesse esse poder, já não existiria mais humanidade. Sabe por quê? Porque ele sabe que o princípio bíblico é que quem morrer em seus próprios pecados morre condenado à perdição eterna, ou seja, morre condenado ao inferno. Portanto, para Satanás seria a maior jogada do universo, era sair matando todo mundo. Porque quanto mais pessoas ele matasse, se ele tivesse realmente essa liberdade, ele poderia condená-los eternamente, nunca mais teriam chance de salvação, em pouco tempo ele teria conquistado o mundo inteiro. Uma vez que a Bíblia diz que todos os homens pecaram, era só o diabo matar cada um que pecou e pronto. Então, quando Jesus disse que o diabo tem poder para matar, ele não estava, na verdade, dizendo que o diabo tem poder de sair literalmente matando as pessoas, porque se tivesse, pode ter certeza, ele já estaria fazendo há muito tempo. Aliás,
A prova de que o que Jesus está falando aqui não é de que ele tem um poder literal de matar pessoas, é que se você for ver bem, a ordem está invertida. Porque Jesus disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a lógica seria que deveria então ser roubar, destruir e matar. Porque depois que você mata, você não consegue mais destruir. Correto? Depois que você matou alguém, você não tem mais como destruir. É por isso que, por exemplo, Jesus disse o seguinte: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode destruir a alma. Então ele está falando, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo, não se referindo necessariamente ao diabo, mas a qualquer pessoa, dizendo, o máximo que os teus inimigos poderão fazer vai ser matar você, matar o seu corpo, mas não a sua alma. Portanto, depois que alguém te matou, não existe mais nada. Pode chutar, pode queimar, pode jogar, pode zombar, não importa, já está morto mesmo, não está sentindo mais nada. Então, o diabo é exatamente assim. Ele, na verdade, não pode sair matando, porque a ordem que Jesus colocou mostra uma inversão. Se o diabo realmente pudesse matar a cada um, então a ordem estaria equivocada. Quando Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, é sinal que depois de matar ele ainda tem o poder de destruir. Então ele não pode estar falando da morte física, do assassinato de cada ser humano. Nós veremos isso um pouco mais adiante. Nós vimos também que até o próprio Deus estipulou para si mesmo e para todas as forças do mundo espiritual, seja do bem ou seja do mal, um princípio que não pode ser quebrado, de que a maneira deles agirem em contato com o ser humano sempre será por meio da vontade. Ou seja, a vontade humana terá que ter participação na escolha pelo bem ou pelo mal, por Deus ou pelo diabo. E isso nem o próprio Deus viola e nem o diabo pode violar. É por isso que o diabo, por exemplo, podia ter então entrado ali no Éden, tentado Eva, e assim que Adão e Eva pecaram, imediatamente os matasse, pronto, só tinha 2 no mundo, acabava toda essa história, estava resolvido o problema. Mas porque ele não, na verdade, não os matou, porque ele não tem poder para fazer isso. Na verdade, Jesus descreve em 1 Pedro, aliás, Pedro descreve em 1 Pedro 5,8, ele diz assim: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não está dizendo que o diabo é um leão, ele apenas anda ao redor como um leão que está procurando a caça, está cercando a caça, para tentar encontrar o momento adequado de atacar e devorar. Mas a razão de que Pedro está dizendo estejam alertas e vigiem é justamente a prova de que nós não precisamos ter medo do diabo. Nós temos que estar vigilantes contra o mal, vigilantes contra o mundo das trevas. Mas não devemos nos assustar, nos amedrontar com estas coisas. Porque, na verdade, o próprio texto ele está dizendo que o diabo não pode devorar a quem ele queira. Na verdade, ele está dizendo, o diabo anda ao seu redor, ao meu e ao seu derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Portanto, isso significa que, na verdade, ele não pode tragar a todo mundo que ele queira. Ele só pode destruir, ele só pode tocar em determinadas pessoas. É isso que nós depreendemos claramente desta frase de Pedro. Ele, na verdade, não tem o poder total de tocar em quem ele bem entender e destruir a vida de quem ele bem entender. Mesmo o pecador sem Cristo, como nós já dissemos na sequência de mensagens, o diabo tem que respeitar a sua vontade. Uma vez que ele foi usando a sua vontade, dando permissão a Satanás, vezes seguidas, então chega um determinado momento em que o diabo sim se torna um violador. É quando, por exemplo, ele toma posse de uma pessoa, aquilo que é chamado da pessoa estar possessa ou endemoniada, é no momento em que um espírito demoníaco ele toma o controle da pessoa, da mente, toma o controle das ações, dos sentidos.
Eu já vi pessoas endemoniadas, por exemplo, uma senhora pequenininha desse tamanho aqui, velhinha, devia ter uns 70 anos, totalmente endemoniada, a ponto de que várias pessoas tinham que segurar aquela mulher no chão para que ela não se debatesse e não se ferisse. Eram vários homens fortes ali em cima daquela mulher para conseguir contê-la, porque ela estava com poder demoníaco. Na Bíblia, a Bíblia fala, por exemplo, do endemoniado de Gadara, que diz ali que ele andava nu, dormia nos cemitérios, e haviam várias vezes acorrentado aquele homem, porém ele quebrava as correntes. Olha o poder, a força de um homem endemoniado. Já houve situações de pessoas endemoniadas que, no momento que estavam endemoniadas, existe muito isso em rituais no Brasil, aonde nesses rituais afro-brasileiros, a pessoa que está endemoniada, ela toma muita cachaça, toma muita bebida alcoólica. E já houve casos de pessoas endemoniadas de tomarem 1 litro de cachaça, que é uma bebida de teor alcoólico fortíssimo. E quando o demônio deixou aquela pessoa, a pessoa não estava embriagada e nem cheiro de álcool ela tinha na boca dela. Portanto, quando o diabo toma posse, que ele chega a violar, é porque a pessoa já lhe deu um espaço demais. Então é o único momento em que Satanás, como a pessoa já violou tantas vezes, já usou sua vontade tantas vezes em favor de Satanás, Satanás se considera dono daquela pessoa. Não é de fato. Por isso Jesus nos enviou a expulsarmos demônios, para libertarmos os endemoniados. Prova de que o diabo não manda em nada. Prova de que, na verdade, ele pode pensar que aquela pessoa é dele, mas qualquer ser humano, com a presença do Espírito Santo nele, pode dizer para aquele demônio: saia, porque não te pertence. Existem, já ouvi 2 testemunhos similares. Uma foi Maria das Graças. Ela foi uma dançarina, uma atriz, lá por volta dos anos 70, 80, e ela estava fazendo, mais tarde, ela estava se preparando para se tornar mãe de santo, que é chefe dessas seitas afro-brasileiras, e num dos rituais que ela tinha que participar, ela tinha que ir para cemitérios, eles tinham que tirar cadáveres, desenterrar cadáveres, e a pessoa precisava comer pedaços de cadáveres. Aquilo faz parte do ritual, até hoje. E ela disse que naquele momento eles chegaram a tirar, ou melhor, eles estavam se preparando para desenterrar um corpo, e naquele momento baixou o demônio numa das pessoas que estava ali com eles no cemitério, e aquela pessoa naquele momento disse: não, nesse aí você não pode tocar. E eles ficaram sem entender e falaram: por quê? O cara já está morto, por que a gente não pode tocar? Ele falou: porque isso aí é dele. E depois, mais tarde, quando Maria das Graças se converteu a Jesus Cristo, se tornou uma pregadora do Evangelho, ela descobriu que aquele cadáver era de um cristão que estava sepultado ali. Ou seja, mostra que o diabo não pode tudo aquilo que ele quer, ele tem limitações. Portanto, ele não pode fazer tudo o que entende. O diabo, para você entender melhor, é como se fosse hoje um cão acorrentado. O fato de um cão estar acorrentado não significa que ele não pode mais morder, não significa que ele deixou de ser feroz, não significa que ele deixou de ter força e todo o instinto animal, mas significa que ele só pode agora atuar dentro dos limites do quê? Da extensão da corrente. Tem até um desenho do Tom e Jerry, que ele vai lá provocar o cachorro, e ele mede o tamanho da corrente, aí ele marca um risco assim no chão para saber até onde o cachorro pode vir, né? E ele vai lá e dá umas paladas na cabeça do cachorro e pula para o lado do risco, e o cachorro vem, né? Só que daí a corrente estica, e ele fica assim pertinho do Tom, né? Daí o Tom lá tranquilo, né? E o Tom faz isso umas 3 vezes, até que o cachorro vai lá sem o Tom ver, ele apaga a marquinha e coloca a marquinha um pouquinho para cá. E aí nesse momento o Tom vai lá dar uma palada na cabeça dele, o cachorro vem e o Tom fica lá todo tranquilo, o cachorro agarra no pescoço dele. É mais ou menos assim. O poder do diabo hoje está limitado
dentro do seu território. Se você não está dentro do território dele, se você não está dentro do poder de ação dele, ele não tem poder sobre a vida do crente. Ele não tem poder sobre a vida do ser humano. E qual é a corrente do diabo? A corrente do diabo é exatamente que se, em primeiro lugar, você não pertence a Deus através de um pacto com Jesus Cristo, então você está no território dele, você está dentro do limite da corrente dele. Ele pode te atacar sim, nada disso que eu estou pregando aqui tem efeito sobre você, porque aí o diabo tem sim poder sobre a sua vida, porque sem Jesus Cristo, todos os seres humanos são escravos que, de acordo com Jesus, jazem debaixo do maligno, estão dominados e controlados por ele. Pertence ao mundo, ao império das trevas, da qual o imperador é o diabo. Porém, ele tem uma extensão de corrente que Jesus Cristo colocou nele e disse: todo aquele que me pertence, eu tirei do alcance de Satanás. É o que Paulo disse, ele foi lá no império das trevas e nos arrancou de lá e nos trouxe para o império do Filho de Deus. Portanto, agora o diabo não tem mais acesso àqueles que são os filhos de Deus. Ele não pode devorar, não pode destruir, ele não pode ter mais domínio sobre a vida do crente. Isso nós vemos muito nítido nas Escrituras. Já era antes da vinda de Jesus, imagine depois da vinda de Jesus. Quando no livro de Jó a Bíblia mostra que num dia que os anjos compareceram diante de Deus, Satanás compareceu ali diante de Deus. E então ele pergunta para Deus, Deus pergunta para o diabo: você ouviu lá na terra sobre o meu servo Jó? E para encurtar a conversa, você percebe que no texto, que para o diabo poder fazer qualquer coisa em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Por quê? Porque Jó era de Deus. Então, na verdade, o diabo não podia tocar naquele que pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Portanto, vamos ficar com a definição de Jesus sobre o diabo. Vamos ficar sobre a definição de João 8,44, aonde Jesus disse, confrontando alguns dos seus inimigos aqui nesta terra, os fariseus, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então ele disse, em primeiro lugar, o diabo tem filhos, já vamos ver isso mais adiante. Segundo, o diabo é o homicida desde o princípio, ou seja, ele tem um instinto de matar, ele é homicida, ele quer matar as pessoas. Como ele é, o que a Bíblia está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer quando ele é homicida desde o princípio? Na rebelião no céu não pode ser, porque anjo não pode morrer, então ele não tentou matar ninguém nos céus. Qual foi o primeiro homicídio da terra? O homicídio de Abel. Portanto, lá no princípio, o princípio que Jesus está se referindo é que desde o primeiro assassinato na terra, quem estava por trás daquilo ali era a ação de Satanás. Ele está dizendo, ele quer destruir, ele é homicida, mas se ele é homicida, e se seria lucro para ele matar todo mundo, porque ele não faz? Porque na verdade ele não pode. Então, Jesus diz sim, que ele é homicida, mas Jesus prossegue dizendo assim, o diabo é homicida desde o princípio, e nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, ele é homicida e ele é mentiroso. Mas Jesus ele deu uma boa ênfase nessa questão da mentira. Ele disse, ele nunca se sustenta na verdade, nunca se apega à verdade, porque não há verdade nenhuma nele. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo no diabo é mentira. Tudo nele, nas suas ações, são falsidades. Ou seja, a única maneira de ele operar é por meio do engano, porque a verdade não o favorece.
Jesus, por outro lado, é aquele que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus é tudo pela verdade, é tudo às claras, é tudo à luz, para que a mentira não prevaleça. Já o diabo tem que ser todo às escuras, tem que ser tudo codificado, tem que ser tudo escondido, porque este é o grande lucro para ele. Em João 10:10, quando Jesus disse: o ladrão vem roubar, matar e destruir, em primeiro lugar, Jesus chama o diabo de ladrão para indicar a ilegitimidade dele. Ou seja, o ladrão é aquele que se apossa do quê? Do que não é dele. Caso contrário, não seria ladrão. Ladrão é se apossar de algo ilegítimo. Você não tem autoridade para se apossar de algo. Aquilo é possuído por outra pessoa, por outra coisa, mas não você. Então, se você se apossa de algo que não é seu, você é um ladrão. Jesus chama o diabo de ladrão, indicando justamente que ele não tem legitimidade na sua ação. Portanto, como ladrão, ele precisa roubar. Ele precisa dar um jeito de, como se diz no Brasil, surrupiar, arrancar de maneira esperta, de maneira sagaz, aquilo que não lhe pertence. Assim, nós entendemos que o diabo age ilegitimamente, conforme a declaração de Jesus, para roubar, matar e destruir. Em Tiago 4:7 nos fala, portanto, que nós devemos nos sujeitar a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, Tiago está dizendo: submetam-se a Deus, isso é prioridade, e então vocês resistam ao diabo. Ele está falando de uma atitude ativa, não passiva. Nesse ensino de Tiago está um dos grandes erros do cristão, de se submeter a Deus, e isso é maravilhoso. Sem isso não há qualquer vitória sobre qualquer coisa. Porém, Tiago faz questão de colocar ali uma vírgula, um mais, e dizer: mas resista ao diabo. Por quê? Porque muitos cristãos entendem que é um processo automático. Ao eu me submeter a Deus, o diabo vai ver que eu pertenço a Deus, e então agora ele vai sair da minha vida. Ele não vai mais agora me tocar, ele não vai mais tentar me causar problemas. Não, você pode não estar no território do diabo, estando em Cristo Jesus, mas ele precisa fazer que nem o cachorro fez lá com o Tom. Ele precisa te atrair para o território dele. E ele nunca vai desistir disso até o dia da tua morte. Ele nunca vai parar de tentar impedir de que você vá para o céu, de que você morra e seja eternamente salvo. Por toda a sua vida, ele, com toda a sua rede de demônios, vai agir usando todos os seus instrumentos possíveis. Mas preste atenção, se você está em Cristo Jesus, ele não tem mais poder sobre você. Porém, ele vai usar do engano para te atrair de novo para o território dele, para que ele possa então agir na sua vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia define, na verdade, o diabo, como muitos veem, que o diabo pode colocar enfermidade em alguém, pode matar alguém. Se a pessoa tentar vir para o culto, ele pode fazer o carro da pessoa bater e coisas desse tipo. E muitos acham: nossa, como é que eu vou lutar contra um ser tão poderoso? Na verdade, quando a Bíblia fala do diabo, mostra um ser cuja ação é prioritariamente na mente das pessoas, não em agir e tentar criar qualquer obstáculo, ou tentar fazer com que alguém venha te matar. Na verdade, a maestria do diabo está exatamente na ação que ele tem sobre o pensamento. Preste atenção, a Bíblia deixa clara que só Deus tem o poder de entender os nossos pensamentos.
Só Deus sabe os nossos pensamentos e as nossas palavras antes que elas sejam pronunciadas, porque só Deus é onisciente, só Deus tem esse atributo. O diabo, como ser criado, não tem o poder de ler os teus pensamentos, de saber os teus e os meus pensamentos. Embora, com a experiência que ele tem com o ser humano desde o primeiro, com a experiência que ele tem com o pecado, com a experiência que ele tem com a tentação, o diabo se tornou simplesmente o maior psicólogo do universo. Pelas ações e reações de uma pessoa, ele pode imaginar o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está planejando, assim como uma mãe, por exemplo, que parece que tem olhos na nuca, porque ela conhece tanto o filho, que só de olhar para o filho, pelas reações do filho, ela já sabe que tem alguma coisa errada. Da mesma maneira, o diabo ele tem um poder de discernimento sobre o ser humano, mas não o poder de ler a mente. Porém, a Bíblia deixa muito clara que o diabo tem um verdadeiro poder, e esse eu pessoalmente considero o maior poder dele. É o poder de infiltrar pensamentos. Ele consegue plantar pensamentos na nossa mente. Repito, ele não tem o poder de ler os meus pensamentos, mas ele tem poder de influenciar os meus pensamentos. E nisso está a maestria de Satanás. E a maneira como ele faz mais eficaz é fazer isso, me fazendo crer que aquele pensamento é meu. É meu. E aí está o poder de confusão e de mentira de Satanás, porque ele consegue implantar nas mentes. Você vê isso claramente, por exemplo, quando Pedro disse para Jesus, que Jesus falou, eu tenho que ir para Jerusalém e lá eu serei crucificado. Nesse momento Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque naquele momento Pedro foi influenciado por um pensamento diabólico para tentar impedir que Jesus fosse para Jerusalém, porque ele queria impedir que Jesus triunfasse na cruz. Vemos também quando Jesus disse a Judas que o diabo havia enchido o seu coração. Vemos também quando Pedro fala para Ananias e Safira, por que vocês deixaram que o diabo enchesse o vosso pensamento ou o vosso coração? Então o diabo ele tem o poder de influenciar e infiltrando pensamentos. Esses pensamentos podem se tornar em sentimentos como, por exemplo, tristeza, depressão, opressão, ódio, ira, ansiedade, etc. Você já não teve dias de você acordar triste e nem saber por quê? Não existe momentos onde você começa a sentir ódio, ira por alguma coisa que você percebe que está além de você? Ou ansiedade? Não existe momentos que você está ansioso por absolutamente tudo e parece que aquela ansiedade veio do nada. É dessa maneira que o diabo age, e através também de ideias, trazendo, por exemplo, tentações, distorções, falsa sabedoria, falsas ideias. É o diabo que, na verdade, coloca na mente de uma pessoa sobre a ideia do divórcio. É o diabo que coloca na mente de uma pessoa sobre a ideia de ter uma relação sexual ilícita. É o diabo que faz as tentações, que coloca na mente das pessoas. Ele lança a isca para que a pessoa morda e pratique o pecado. Mas esta é, na verdade, a ação do diabo. Ele pode agir trazendo o pensamento, mas o pensamento pode ser anulado. Nós temos o poder de rejeitar o diabo, os seus pensamentos, desfazer, expor suas mentiras. A Bíblia fala claramente sobre estas coisas. Portanto, o diabo, Jesus disse, ele não se firma, na verdade, somente na mentira, ou seja, tudo que ele faz é falso, tudo que ele faz é mentiroso. Então, na verdade, o diabo usa a mentira para roubar, matar e destruir.
Roubar, por exemplo, o diabo pode roubar a sua atenção à palavra de Deus. Jesus deixou isso claro na parábola do semeador, quando ele disse que a parte da parábola onde o semeador espalhou a semente e as aves do céu vieram e comeram as sementes antes que ela brotasse. Jesus explicou essa parte dizendo: a semente é a palavra de Deus e as aves do céu são os demônios que procuram roubar a palavra do Senhor antes que ela germine no coração das pessoas. Portanto, o diabo ele é perito em tentar roubar a atenção das pessoas, roubar para que as pessoas não se firmem na presença de Deus. Ele quer roubar a palavra de Deus que foi ouvida, que foi crida. Então, no dia seguinte, ele diz: ok, ele ouviu uma palavra perigosa, então deixa eu ir lá e roubar. Deixa eu começar a colocar dúvida no coração dele. Deixa eu começar a colocar dúvida sobre a seriedade do pastor, sobre a seriedade da igreja. Deixa eu começar a colocar dúvida sobre a Bíblia, para que desta maneira a pessoa tenha a sua atenção à palavra de Deus roubada. Ele tenta roubar o coração das pessoas, ele tenta roubar a mente das pessoas. Você sabia que aqui nos Estados Unidos, os maiores nomes da música nos Estados Unidos, todos eles têm um histórico de que começaram louvando a Deus nas igrejas? Começando pelos antigos lá, Elvis Presley, Donna Summer, Elvis Presley, o rei do rock, Donna Summer, a rainha da discoteca. Se você for pegar cada um desses grandes nomes, todos eles começaram no púlpito. Whitney Houston e assim por diante. O diabo conseguiu roubar dessas pessoas o desejo delas de louvarem a Deus, de servirem ao Senhor, e conseguiu seduzi-los com coisas lá do mundo, e dessa maneira o desejo pelas coisas de Deus foi roubada pelo ladrão. O diabo tem esse poder. E finalmente roubar a mente. Quando a pessoa não consegue mais se voltar para as coisas de Deus, não consegue mais pensar sobre as coisas de Deus, a pessoa pode até frequentar a igreja, pode até vir na igreja, mas simplesmente a sua mente já foi roubada pelo diabo. Ela só consegue pensar em coisas carnais, ela só consegue ser dominada por pensamentos, por desejos, por vontades contrárias a Deus. O diabo vem e rouba a atenção, a palavra, o coração e a mente. Então ele consegue matar a fé, o relacionamento com Deus, e matar a própria imagem de Deus que o ser humano tem, tornando um animal, tornando um verdadeiro demônio. E finalmente, tendo roubado a palavra e o coração e a mente, tendo matado o relacionamento com Deus, a imagem de Deus, então o diabo pode finalmente destruir, que é corromper, que é fazer com que as consequências das escolhas daquela pessoa venham sobre ela. E aí sim, em muitos casos, ele pode até mesmo matar o corpo e o espírito, não diretamente, aliás, o espírito não, mas pode matar o corpo, justamente por meio de drogadição, por meio de alcoolismo, por meio de uma vida desregrada. É só você olhar as estatísticas. Você olha e percebe que as pessoas que desobedeceram os princípios de Deus, de, por exemplo, honra pai e mãe, os princípios de Deus sobre abstinência, sobre o álcool e o que incluiria hoje as drogas, você percebe nitidamente, as estatísticas estão aí para mostrar que essas pessoas vivem menos, os seus anos são roubados, o diabo consegue literalmente matá-los aos poucos. Satanás consegue destruir essas pessoas. Embora o diabo tenha seus poderes limitados, e como eu disse, seu poder de atuação, principalmente sobre o crente, está basicamente no poder que ele tem de instigar, de instilar pensamentos. Entretanto, no texto de João 8,44, Jesus falou que o diabo tem filhos. E ele disse que esses filhos são seres humanos. Porque Jesus chamou aqueles homens com que ele estava discutindo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Portanto, ele disse: o diabo tem filhos humanos. E aí que o caldo engrossa. Porque o diabo realmente ele não tem poder de me ferir,
Ele não tem poder de aparecer diante de mim e dizer, vou te destruir. O máximo que ele pode fazer comigo como crente é infiltrar pensamentos que eu preciso detectar, me prevenir, colocar o capacete da salvação justamente para me proteger desses pensamentos. Mas o diabo usa os filhos, e os filhos dele sim podem me tocar. É a tática que o diabo usa, por exemplo, para matar cristãos ao longo de todos os séculos. O diabo mesmo nunca apareceu lá e nunca enfiou uma espada no peito de um cristão, mas ele sempre usou seus filhos. Ele sempre levantou perseguições na cortina de ferro, na cortina de bambu, ali na Coreia do Norte, no meio do Islã, aonde quer que seja. O diabo usa pessoas que se aliaram a ele, quer conscientes ou não. Estes homens a que Jesus estava se referindo não tinham consciência de que eles eram filhos do diabo, mas Jesus está dizendo, vocês já se envolveram tanto com as coisas dele, que vocês se tornaram um verdadeiro filho do diabo. A palavra filho nas Escrituras, ela tem o sentido de alguém que possui a mesma natureza. Então, por isso, os judeus jamais chamariam um ser humano de filho de Deus, porque ele entenderia que para alguém ser filho de Deus, precisaria ter a mesma natureza de Deus, o que seria considerado uma profanação. Por isso a Bíblia diz que quando Jesus chamou Deus de Pai e disse que ele era o seu filho, os judeus pegaram em pedras para apedrejar a Jesus, e ele disse, por que vocês querem me apedrejar? Ele disse, é porque você sendo homem se fez igual a Deus. Como que ele se fez igual a Deus? Quando ele se chamou de filho de Deus. Portanto, filho do diabo é alguém que se assemelhou na natureza. Não importa se a pessoa tem consciência e adora realmente ao diabo e se ajoelha diante dele, ou nem acredita que o diabo existe. O fato é que se você está comendo o que o diabo come, vestindo o que o diabo veste, ouvindo o que o diabo ouve, fazendo o que o diabo faz, você é um filhote de Satanás. É essa lógica que a Bíblia usa. Se você usa tudo aquilo que o diabo usa, você está mais para lá do que para cá. Então o diabo pode usar, lá em Gênesis 3,15, se você quiser ler, veja a primeira profecia sobre Jesus, no confronto contra a serpente, que é o diabo, Deus disse o seguinte para a serpente, porém inimizade entre a tua descendência de quem? Da serpente, da cobra, do diabo. Ele disse, porém inimizade entre a tua descendência, então isso significa que o diabo teria descendentes na terra. Eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, porque da descendência, da semente da mulher virá aquele que esmagará a tua cabeça. Portanto, desde o começo a Bíblia estava dizendo que o diabo possuiria filhos na terra, ele possuiria pessoas que agiriam pelos seus princípios e que serviriam como verdadeiros demônios de carne e osso. Jesus, de fato, em João 8,44, chama essas pessoas de filhos do diabo. Também em 1 João 3,10, Jesus disse claramente, é assim que nós fazemos distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus cumprem a sua vontade, a sua palavra. Os filhos do diabo não. Portanto, o diabo pode usar pessoas de carne e osso para te atacar, te ferir, te destruir. Ele pode fazer isso o tempo todo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue meramente, mas sim contra as forças espirituais da maldade que estão por trás daquela pessoa. Com isso não significa que nós devemos ficar de peito aberto contra os nossos inimigos. Pessoas malignas realmente querem causar mal, irmãos, e se você não se posicionar, se você não tomar atitudes, essas pessoas irão ferir você, ferir sua família, ferir sua reputação. Por isso é claro que o crente, a pessoa precisa sim se proteger dos seus inimigos, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, nunca pense que um ataque de um ser humano contra você é só isso. Na verdade, há uma ação demoníaca por trás que tem a intenção de te destruir por completo.
De fato, em 2 Tessalonicenses 2:10, o apóstolo Paulo escreveu sobre o diabo e disse: ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Portanto, Paulo está dizendo que o diabo vai usar todas as formas de engano e que Deus vai permitir isso sobre aquelas pessoas que rejeitam a verdade. A palavra de Deus está sendo pregada domingo após domingo, está sendo anunciada, está sendo dito para muitas pessoas, mas as pessoas continuam rejeitando a verdade, continuam ouvindo aqui e saindo pelo outro ouvido. Jesus disse: num momento desse, o diabo vai entrar na sua vida por meio de uma mentira que Deus vai permitir que aconteça, porque já que você rejeitou a verdade, então Deus vai te amaldiçoar com a mentira. Ele vai permitir que o diabo então entre e destrua aquele que resiste à verdade de Deus, mesmo aquele crente que ano após ano se assenta nos bancos para ouvir a palavra de Deus, mas na verdade nunca abre o seu coração. Um dia desses, o diabo vai entrar, porque Deus vai permitir que ele possa colocar uma mentira tão grande que irá causar destruição na vida desta pessoa. Paulo pregou também em 2 Coríntios 10, 4 e 5, dizendo que as nossas armas para lutar contra o diabo não são armas humanas. Você não vence o diabo com filosofia, você não vence o diabo com palavras, você não vence o diabo com força humana. Ao contrário, disse Paulo, as nossas armas são poderosas em Deus e têm o poder de destruir as fortalezas do diabo. O diabo cria fortalezas na nossa vida, principalmente fortalezas na nossa mente. E olhe como realmente a ação de Satanás é principalmente na questão dos pensamentos. Porque aí Paulo diz: nós como cristãos destruímos todo o argumento e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: você vence o diabo pela palavra da verdade, confrontando toda mentira, toda ideia errada, toda noção que a sociedade tenha, toda lei injusta que passou no Congresso, toda mentira que está sendo anunciado pelas mídias sociais. Não importa, o crente denuncia o mal, ele chama pecado de pecado, ele chama injustiça de injustiça, ele chama perversão de perversão, e é dessa maneira que nós resistimos o mal, é desta maneira que nós destruímos o pensamento implantado por Satanás. Outra maneira, nós vemos em Filipenses 4:8, quando Paulo diz: olha, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa honrosa, se há alguma coisa pacífica, se há alguma coisa útil, se há alguma coisa louvável, se há alguma coisa elogiável, nisso esteja o teu pensamento. Em outras palavras, ele disse: ocupe a sua mente com pensamentos bons, como diz a sabedoria popular, porque mente vazia é oficina do diabo. Então a Bíblia vai mais ou menos por essa ideia, dizendo: encha-se, porque aquilo que já está cheio não pode receber mais nada. Encha-se das coisas de Deus, e então o diabo não poderá encher a sua mente de porcarias. Jesus disse, quando uma casa estava cheia de demônios, e Jesus vai lá e expulsa aqueles demônios, mas depois aquela casa fica vazia, Jesus diz: o demônio que saiu de lá, ele volta e traz com ele mais 7, de maneira que a casa agora fica numa pior situação do que estava. O que Jesus está dizendo: não basta se converter, vir para Jesus, não basta ter o diabo expulso da sua vida, é preciso encher esta vida de Jesus, é preciso enchê-la do Espírito, é preciso ter fome e sede da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai denunciar as mentiras do diabo. Quando você vir de repente aquele sentimento de depressão, de desvalor, dizendo: você não vale nada,
você é pior que a mosca do cocô do cavalo do bandido. Sabe aqueles dias que diz você não vale nada? Aí você se lembra da palavra do Senhor que diz: fostes comprados não com ouro e com prata ou coisas corruptíveis, mas por algo muito mais elevado, pelo sangue de Jesus Cristo. Aí você vai dizer: o quê? Eu não sou nada, eu vali o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E você desbarata a mentira do diabo naquele momento. Quando o diabo vem trazer ódio no seu coração, rancor, e diz: quebra a cara dele, quebra a cara dele. Você se lembra e diz das palavras de Jesus que você já leu, já meditou, e diz assim: bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, porque eles herdarão a face da terra. E então, com a palavra de Deus, com a sua mente cheia da palavra de Deus, as trevas vão sendo rechaçadas da sua vida. O diabo perde o poder de ação, você continua longe da sua corrente, do seu poder de atuação, e o diabo continua só latindo, só fingindo, só gritando, dizendo que ele pode, quando você diz: você não pode nada, quem pode tudo é o meu Deus, só Ele é El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Agora, a humanidade foi profetizada nas Escrituras. A humanidade progressivamente está caminhando para uma rejeição da verdade, para uma rejeição da verdade de Deus, e toda a verdade de Deus é verdade universal. Portanto, rejeitar a verdade de Deus inevitavelmente vai te levar a rejeitar toda e qualquer verdade. Não é à toa que nós vivemos numa sociedade onde homens intelectuais, doutores com PhDs, ousam falar a estupidez de que não existe verdade absoluta, de que cada um possui a sua própria verdade. E aí você pergunta para ele: é verdade isso, professor? Porque é evidente que ele está crendo que aquilo que ele está falando é uma verdade, ao mesmo tempo que ele está negando que existam verdades. A Bíblia profetiza e diz que progressivamente a humanidade, nos tempos do fim, iria começar a rejeitar a verdade de Deus e acolher as mentiras do diabo. O resultado: a maldade iria crescer sem medida na sociedade dos tempos finais. Portanto, um conflito final vai acontecer no final dos tempos, que vai levar a humanidade a rejeitar completamente a Deus, aonde Deus então vai dizer: vocês não me querem mais? Então eu vou tirar o que é meu da terra. E Ele vai então chamar o seu povo para si. É o dia do arrebatamento da igreja, quando Ele tira a sua igreja, e aí Ele diz para o diabo: diabo, faça o que você quiser por algum tempo, daqui a 7 anos a gente volta a conversar. E então o mundo estará exposto ao mal, e o diabo ele se incorporará num ser humano que a Bíblia profetizou, chamando de o anticristo. Eles começará a criar um governo mundial, e a Bíblia diz que esse será o momento mais negro da história humana, porque a verdade se retirou, somente a mentira ficou. O diabo finalmente conseguiu o seu grande sonho, que era se assentar como Deus e ser adorado como Deus, porque é isso o último ato que o anticristo vai tentar fazer. Mas Deus não vai deixar barato. Deus vai destruir toda mentira, porque Ele vai voltar com os seus santos, com a sua igreja que foi arrebatada, e vai destruir o anticristo, e vai aniquilar o diabo, porque Deus não vai permitir que o diabo prossiga com qualquer tipo de vitória.